em Marcos, capítulo 4, a parábola do semeador. Marcos, capítulo 4, meus irmãos e irmãs, e nós vamos ler esta parábola que vai do primeiro versículo até o versículo 20. No primeiro momento, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 9. Até o 9º versículo, tá bom? Vamos ler. Marcos capítulo 4, do primeiro versículo até o 9º versículo. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Versículo 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor e pedimos, Senhor Deus, entendimento, o discernimento espiritual da Tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, então, a compreender a Sua doutrina e aquilo que o Senhor quer de nós nesta noite. Possamos guardar no coração para não pecar contra o Senhor e essa palavra possa frutificar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. O Senhor Jesus, então, está saindo e pregando. As multidões continuam cercando. Ele não está mais pregando na sinagoga, foi rejeitado. Os judeus, e principalmente os líderes religiosos, haviam decidido já procurar uma forma de matá-lo. E o contexto maior, onde está inserida esta parábola, tão famosa, a parábola do semeador, é um contexto muito interessante, porque nós vimos no capítulo 3 que os parentes de Jesus Cristo achavam que ele estava louco e o acusaram disso. Ele está fora de si, vamos levar ele conosco. E depois chegam ali os escribas, fariseus, e acusam o Senhor Jesus de nada mais, nada menos, de ele ser endemoninhado, de ele estar possuído pelo próprio Beelzebul, pelo próprio Satanás. E o Senhor Jesus alerta nessa passagem com relação ao pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que ele chama de pecado eterno, que não tem perdão. No finalzinho do capítulo 3, a gente viu que a mãe de Jesus e seus irmãos foram até ele, onde ele estava, buscar ele. E nesse texto, que é muito importante para a parábola do semeador, ele termina fazendo uma explicação muito interessante. Ele, observem o versículo 34 do 3º capítulo, que diz assim: e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, a família de Jesus, ela é formada por aqueles que fazem a vontade do Senhor. E esses são a mãe, irmã e irmãos de Jesus Cristo. E Jesus agora no capítulo 4 conta essa parábola.
E vocês percebem, meus irmãos, que ele está agora à beira-mar, muita gente o cerca, uma numerosa multidão, e ele agora entra num barco, se assenta naquele barco e começa então a doutrinar as pessoas, a pregar. Então ele transforma aquele barco no seu púlpito. Então qual era o barco do Senhor? Qual era o púlpito do Senhor Jesus? Era um barco. Então agora ele está pregando para a multidão e ele começa agora a ensinar por meio de parábolas. E essa palavrinha aí, parábolas, ela é uma palavrinha muito importante porque literalmente parábola significa dizer colocar ao lado de. Então o que significa isso? O ensinamento através de parábolas significa que o mestre, o ensinador, pegava histórias ou acontecimentos ou situações do cotidiano, da vida, e essas histórias que poderiam ser criadas, inventadas, elas tinham um propósito didático de trazer ensinamentos espirituais profundos. E o Senhor Jesus, então, ensina a partir de agora, o capítulo 4, vocês vão encontrar várias parábolas. E essas parábolas, elas são do dia a dia, das coisas que as pessoas estavam acostumadas a ver, a visualizar e entender. Ora, ele está falando aqui, por exemplo, do semeador que sai semeando, e uma parte das sementes cai no solo A, depois cai no solo B, e as pessoas estavam acostumadas a ver essa situação naquela cultura. Então, só que essa história, essa parábola, ela precisava de muita dedicação das pessoas e muita atenção, porque ela vinha encharcada de um ensinamento espiritual mais profundo. Então as pessoas precisavam se dedicar e precisavam prestar atenção, precisavam ouvir com atenção, porque ali havia um ensinamento espiritual muito importante para aquelas pessoas. Então, o Senhor Jesus começa a doutrinar e apresenta a parábola do semeador. Alto lá. O que está acontecendo aqui? Perceba uma coisa. Havia uma certa insatisfação dos discípulos nessa altura do campeonato. Por quê? Vejam bem. O Senhor Jesus estava dizendo que o reino de Deus havia chegado. O conteúdo da pregação de Jesus é esse: o reino de Deus chegou. E ele era o próprio Messias que inaugura esse reino aqui. Só que os discípulos tinham uma expectativa de reino diferente da expectativa de Deus. Eles queriam um reino político, eles queriam uma solução onde o Messias viesse, livrasse Judá do domínio romano, e a partir daquele momento Israel, Judá, Jerusalém pudesse ser o centro do mundo, libertação, salvação política, trazendo prosperidade. Eles tinham essa concepção e eles estavam, em certo sentido, frustrados naquela altura, daquele momento, porque, peraí, se ele é o Messias, e alguns até diziam, e realmente ele é, porque veja os milagres que ele faz, ele cura pessoas, ele expulsa demônios, nem os demônios podem com ele. Então, estamos diante do Messias, estamos diante do Senhor. Os apóstolos, os discípulos tinham já essa convicção, mas, espera aí, eles perguntavam, cadê o reino? Porque ele está pregando e os fariseus, que são os grandes líderes religiosos, o que eles estão fazendo? Estão acusando ele de estar endemoniado. Ele está pregando e eles estão se organizando para matar ele. O Senhor Jesus está pregando, está curando, está operando sinais e maravilhas, mas nem os próprios parentes acreditam nele. Então o que está acontecendo? Que reino é esse? Então, meus irmãos, a grande verdade é que muitas vezes, a maneira como Deus age nos surpreende. A maneira como Deus age é uma maneira silenciosa. Eles não estavam entendendo, mas o reino de Deus já havia chegado, e apesar da confusão dos líderes, das pessoas, das multidões que estavam lá, mas não só queriam saber de encher a barriga, outros ali curiosos, outros querendo prosperidade material, apesar de tudo aquilo, o reino de Deus estava crescendo, o reino de Deus estava avançando, só que de maneira discreta, silenciosa, poderosa, mas de maneira suave.
e os discípulos estavam com dificuldade em entender isso. Essa parábola, ela traz a explicação de Jesus. Jesus então ensina essa parábola para que eles pudessem entender, e nós também, que o reino cresce sim. Mas por que algumas pessoas então não dão ouvidos à palavra? Por que algumas pessoas não dão ouvidos ao Messias? Por que algumas pessoas não se rendem ao Evangelho? Por que essas pessoas não se voltam para o Senhor? E essa parábola está aqui para nos ensinar isso. Que o reino de Deus cresce, e de maneira poderosa, e de maneira abundante, e os métodos de Deus para o crescimento do reino não são frustrados, mas existem algumas pessoas que desprezam o reino de Deus. É isso que essa parábola está nos ensinando. Percebam, vamos lá. Primeiro, o Senhor Jesus nos fala que o semeador está ali. Ele é o próprio Senhor Jesus. Ele é o semeador. Nesta parábola, o semeador é Jesus. E a semente é a palavra de Deus que está sendo semeada. E aí tem, meus irmãos, alguns solos. E esses solos enfrentam alguns perigos, tá? E 3 desses solos são infrutíferos. E tem um solo, que é o último solo, que produz a 30, a 60 e a 100 por 1. O primeiro solo, vocês viram, é um solo que as sementes caíram à beira do caminho e as aves vieram e comeram aquela semente. Ora, então se as aves comeram a semente, não haverá fruto. O outro solo, a semente cai num solo rochoso e tinha pouca terra, e exatamente porque tinha pouca terra, as raízes não conseguiram alcançar profundidade. E o que aconteceu? Saindo o sol, queimou aquele brotinho, também não teve fruto. Mas ainda tem um outro solo. O solo que, aliás, a semente também caiu onde havia espinhos. E esses espinhos cresceram e sufocaram, cresceram junto com a sementinha e sufocaram e também não houve fruto. Mas finalmente, havia um solo especial. E esse solo recebeu a semente. E produziu muito. Não houve uma produção idêntica. Uns produziram 30, outros produziram 60 e alguns 100 por 1. Mas produziu. E é isso que Jesus está dizendo. A produtividade pode não ser igual, mas quando a semente que é poderosa chega no solo certo, o reino avança. Tá bom? Agora, vamos olhar para a explicação que o próprio... E esse é a parábola do semeador, uma das coisas mais vantajosas de pregar nessa parábola, é que a explicação da parábola o próprio Senhor Jesus dá. A gente não precisa explicar o que ela significa, né? O desafio nosso como pregadores, né, é aplicar essa parábola, porque a explicação ele mesmo já dá, tá bom? Mas é interessante que o evangelista Marcos, antes de falar da explicação que Jesus dá, ele fala uma coisa muito interessante a respeito da soberania de Deus no crescimento do reino de Deus. Ouçam aí a partir do versículo 10. Diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então, meus irmãos, ouçam o que aconteceu. Naquele primeiro momento ele lança a parábola, uma multidão ouviu. No outro momento Jesus está só. Aí os discípulos e outras pessoas chegaram até Jesus e disseram: Senhor, não entendemos nada. Que negócio é aquele da semente, que cai na rocha, que cai entre os espinhos? A gente não entendeu nada. Explica para a gente isso aí. E o Senhor Jesus, então, faz uma abordagem e nos apresenta um dos textos mais difíceis de interpretar, esse aqui. Porque, olha, ouçam o que ele diz. Ele diz assim,
a vós outros, a vocês, ele não está falando mais com a multidão. Ele está falando com os apóstolos e com aqueles discípulos que estavam ali. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Então, vocês fazem parte de um grupo que é muito abençoado, porque vocês recebem pela graça e pelo poder de Deus entendimento, discernimento espiritual a respeito das verdades do reino de Deus. Esta parábola que eu acabei de ensinar está falando do crescimento do reino. Mas esta parábola eu ensino através de parábolas, porque para uns é dado o conhecimento, mas para outros ela vai trazer mais juízo. Porque o coração deles está tão endurecido, mas está tão endurecido e tão cheio de pecado, e eles estão dando a mínima para o reino, para o Messias, para o Salvador, para a palavra, para a semente, não estão nem aí, que o próprio Deus os entregou a si mesmos. Mas, e para eles, por causa dos seus corações, que estão precipitados ao mal, que estão, aliás, entregues ao mal, à maldade, à incredulidade, eles não receberão o entendimento do que eu estou ensinando aqui. Mas vocês receberão. Então, esse texto é muito forte, muito duro, porque fala da soberania de Deus, quando Deus decide entregar às pessoas a seus próprios desejos, aos seus próprios corações. Elas desprezam tanto o Senhor, desprezam tanto a palavra, desprezam tanto a semente, desprezam o Filho de Deus, desprezam o Messias, que o próprio Deus decide entregá-los à ignorância e à depravação de seus corações e não dá a eles o conhecer os mistérios do reino de Deus. E aí Jesus então ensina com parábolas para que eles fiquem mais cegos do que já estão, mais surdos do que já estão, e ouvindo não ouçam, e vendo não vejam e não compreendam. Assim é o reino de Deus. Assim é a manifestação da soberania de Deus na pregação. Alguns ouvem, se arrependem, se entregam, se rendem a Cristo, passam a amá-lo, a servi-lo, e outros, aquela mesma palavra acaba endurecendo mais seus corações. E eles seguem suas vidas como bem entendem, desprezando a verdade, desprezando o Senhor e seguindo seus próprios caminhos de perdição. Para um, cheiro de vida, para outros, cheiro de morte. Mas a falha não está na palavra, mas está no próprio coração das pessoas, que estão tão dedicados ao mal e à incredulidade, que não querem aprender, e Deus então os entrega a si mesmo. Olha, o pior castigo é esse, quando Deus entrega o homem, a mulher, à sua própria ignorância, à sua própria maldade. Vocês já ouviram aquela história? Entrou por aqui, saiu por aqui? Já ouviram essa expressão? Exatamente o que acontece na parábola do semeador. Agora vamos encerrar a mensagem ouvindo o próprio Senhor Jesus explicando. Irmãos, vejam como ele é o mestre por excelência. E olha, lembrem-se, essa explicação ele não está dando mais para a multidão. Ele está dando para os discípulos. Ouçam a partir do versículo 14. Veja, ele diz assim: se vocês não entenderem esta parábola, vocês não vão entender mais nada. Nenhuma outra parábola. Então essa parábola, ela é a chave de interpretação para a gente entender todas as outras parábolas da Bíblia. Por quê? Porque as parábolas nos ensinam a respeito do reino de Deus, a respeito de Cristo como rei e do avanço do reino na terra. Vamos entender então a parábola? Versículo 14 diz assim: o semeador semeia a palavra. O que é a semente? A palavra. Então, a semente é a palavra. O que Jesus estava fazendo? Pregando a palavra, chamando os homens ao arrependimento, chamando os homens a se prostrarem diante do Senhor, a obedecerem a Ele. Ele é o grande semeador. E a palavra estava sendo pregada. E continuando. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então,
Senhor Jesus, aquela história da semente que caiu à beira do caminho, o que é aquilo? As aves vieram e comeram, o que significa aquilo? E ele nos explica, ora, a semente caiu à beira do caminho, e esse solo, esses que são à beira do caminho, na verdade, sabe o que são? São pessoas que até ouvem a palavra. A semente é jogada e ouvem. Mas Satanás, aqui que é as aves, né? Satanás vai e rouba aquela palavra. Satanás trabalha para que muitas pessoas, milhares de pessoas, não tenham tempo de meditar, de ouvir, de procurar entender. Elas estão tão nem aí, tão distraídas, tão cheias de si mesmas, que, vou repetir, entra por aqui e sai por aqui. Então, meus irmãos, olhem para a vida lá fora, olhem para o dia a dia, vejam quantas vezes o diabo tenta atrapalhar a palavra de Deus de ficar guardada em nossos corações. Não é? Então, às vezes as pessoas vão aos cultos e recebem uma palavra e dizem, nossa, que palavra especial, que palavra importante para a minha vida. Pisou lá fora, vem uma distração. Pisou lá fora, vem uma amizade, vem um relacionamento, vem uma mensagem, vem um convite, vem uma proposta. Pessoas, relacionamentos, propostas que levam a pessoa para longe da verdade, para longe do caminho do Senhor. Essa é a maneira que o demônio está agindo e trabalhando para que essas pessoas que até ouviram a palavra, elas não tenham contato com a palavra, elas não tenham experiência com Deus da palavra e com a palavra de Deus. Distrações, ocupações, tentações, amizades, namoros, relacionamentos, que são, na verdade, armadilhas do diabo para que as pessoas não se dediquem a Deus e não tenham a palavra no coração. Então, às vezes, a gente vê essa situação dizendo, poxa, mas o reino de Deus não está crescendo. Ora, naquele coração não vai crescer, porque o diabo roubou a palavra, infelizmente. E Jesus está mostrando isso, é duro ouvir isso, mas a culpa é da pessoa e também do diabo que trabalha para não permitir que a palavra seja implantada naquele coração. E as Escrituras dizem que o diabo ele cega o entendimento das pessoas para que elas não vejam a glória de Cristo. Então as pessoas têm um inimigo sagaz, cruel, que é o próprio demônio, o diabo, inimigo das nossas almas. E olha, a maior ação do diabo, acreditem, é trabalhar para que a verdade não avance. Se a igreja quiser ser eficaz no combate ao diabo, é pregar a verdade. Tá? A pregação poderosa da verdade, que liberta, que salva pessoas. Então, por favor, pense bem. Você que está aqui hoje, pense na sua vida. Você tem ouvido a palavra? Olha, eu tenho ouvido a palavra, pastor. Pois é, esses aqui também. Eles ouviram. A questão não é só essa. A questão é, a partir dali, no seu dia a dia, na sua vida, tem coisas que estão roubando essa palavra de você? Essa verdade de você, amizades, relacionamentos, propostas, namoro, situações, seja lá o que for, não sei, tantas N coisas, estão competindo com a verdade, estão desviando você, estão trazendo paixões, estão provocando, trazendo tentações, amarrando você em situações, em realidades que você sabe que não agrada a Deus, que não glorifica a Deus. Então, muito cuidado, muito cuidado. Vamos continuar a ouvir a explicação do Senhor Jesus, porque quando chega o versículo 16, ele diz assim, semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, lembra do segundo solo, o solo rochoso? Naquela região da Palestina era muito comum ter solos onde
parecia ser bom para plantio, mas a camada de terra era muito fina e embaixo tinha muita rocha. Então jogava a semente, quando a raiz nascia, ela não avançava porque encontrava rocha no caminho. O que Jesus está falando? É que existem algumas pessoas que ouvem a palavra e recebem com alegria. Ou seja, houve uma concordância intelectual com aquilo, talvez, um reconhecimento de que aquilo é bom, é a verdade, é algo precioso para a alma e para o coração, mas o que mais prevaleceu foi o sentimentalismo. Receberam com alegria, com festa, mas aí depois chegam as dificuldades da vida, as perseguições por causa da palavra, e essas pessoas se escandalizam. O que quer dizer isso? A palavra de Deus exige negação de nós mesmos, exige um estabelecimento de prioridades corretas, exige um comprometimento com o Senhor, e esse comprometimento faz com que nós enfrentemos problemas neste mundo. O mundo se opõe à verdade, o mundo se opõe à palavra, e todo discípulo que se dedica ao Senhor começa a passar por problemas aqui, por perseguições, por ameaças por causa da verdade. E essas pessoas que recebem apenas com alegria, elas logo se escandalizam e abandonam a palavra, a verdade, para não terem problemas lá nesse mundo. Elas fazem escolhas. Eu prefiro a minha vida do que perdê-la por causa de Cristo. Quando, na verdade, o Senhor Jesus havia ensinado que se a gente quiser ganhar a vida, nós devemos perdê-la. Aquele que perde por causa de Cristo é que ganha a vida eterna, descobre a verdadeira vida, o verdadeiro sentido da vida. Mas essas pessoas que recebem a palavra com emocionalismo, com oba-oba, louvorzão, e não sei o quê, e tá. É muita emoção, é muita capa, mas é tudo muito superficial. Quando os desafios da vida chegam, quando a confrontação diabólica, quando o mundo se opõe, imediatamente eles, sem pensar duas vezes, largam a palavra para que não sejam arrancados do seu comodismo, da sua vida que eles levavam antes da palavra de Deus. Então, muito cuidado aqui. Esse é um outro alerta da parte do Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado com o recebimento da palavra com mero emocionalismo, sem um comprometimento verdadeiro do coração. Porque isso não leva a nada, não traz o verdadeiro fruto do Espírito Santo. Então, a igreja evangélica hoje, de uma maneira geral, tá? Ela enfatiza demais a emoção, né? As pessoas enchem as igrejas com a verdade ou com a emoção? Emoção. Os eventos, as programações, a juventude, é atrativo, é tudo emocional, tudo emocionalista. Não estou dizendo que a emoção não tem o seu lugar, tá? Na verdade, a emoção, quando ela é fruto do encontro com a verdade, ela é uma emoção santa e correta e abençoadora. Mas quando ela despreza a verdade, ela é isso aqui. Não tem raiz. E quando chegam as dificuldades, a pessoa não pensa duas vezes, abandona a palavra e segue os seus caminhos de pecado e de egoísmo. Muito bem, meus irmãos, está dando para compreender, irmãos? Vamos avançar mais um pouquinho. O versículo 18 diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, aquela semente que caiu entre os espinhos, o que acontece? Os espinhos crescem e sufocam a semente, e não há frutos. E o que o Senhor Jesus explica? Aqui, nesse caso, meus irmãos, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as ambições da vida. Sabe, a famosa idolatria do amor ao dinheiro. Como é que a gente poderia dizer isso aqui numa frase? A pessoa
está ocupada demais para Deus. A pessoa tem outros planos, outros alvos, ela quer ficar rica, ela quer se dar bem, ela tem seus desejos, suas ambições pessoais, ela não está interessada em consagrar isso a Deus, em abandonar essas coisas se Deus reprova. Ela quer ser o seu próprio Deus. Ela é hedonista, o prazer é o alvo da sua vida, da sua existência. E ela não quer abrir mão disso. Ela até ouviu a palavra, ela até teve contato com a verdade, mas a verdade confronta tudo isso. E aí ela então toma uma decisão. Ela abandona a verdade que ouviu e segue suas ambições, seus desejos carnais, sua sede de poder, de dinheiro, de se dar bem, de dominar, e etc, e etc, etc. Ela é egoísta demais para aceitar a Cristo, para amar a Cristo, para amar as pessoas. Ela tem um propósito de vida, é ela mesma. Ser adorada, ser servida. E ela está disposta, então, a abandonar a verdade para seguir esse seu rumo, a dureza do seu coração. É isso que Jesus está dizendo. É como se ele estivesse pegando os discípulos, os apóstolos, e pegando o rosto deles. Olhem para lá, por que as pessoas estão rejeitando a minha palavra? Por que elas desprezam a minha palavra? Porque elas não estão nem aí. Elas estão aqui me cercando, elas vêm, elas estão curiosas, sentadas no primeiro banco, elas estão me analisando e fazendo de conta que estão ouvindo o que eu estou dizendo, mas não estão nem aí. Estão cheias de si mesmas, estão cheias de seus planos mesquinhos, idolátricos, cheios de cobiça. Elas estão me seguindo, mas porque têm interesses por isso, por trás disso. Querem que a barriga seja abastecida, querem que eu diga amém para os seus sonhos mais loucos, seus prazeres mais estranhos. E é por isso que elas me odeiam. É por isso que muitas delas me desprezam e outras até pensam em me matar. Mas não se enganem. Não pensem que o reino de Deus fracassou. Porque o reino de Deus está crescendo. A última terra, vejam o versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, muitas pessoas. Minoria em comparação à multidão, é verdade. Mas muitas pessoas estão tendo um encontro salvífico com a palavra de Deus. E elas estão recebendo a palavra. Elas ouvem, recebem e praticam. A palavra as alcança. O Espírito Santo as transforma. E elas ficam maravilhadas com aquela verdade. E elas são resgatadas de si mesmas. Elas são resgatadas de seus próprios desejos, de suas próprias maldades, de suas paixões, de suas vidas passadas. Elas são transformadas. E essa palavra frutifica. E ela está frutificando, ela está transformando milhares de vidas. Muitos me odeiam por causa da minha palavra, mas centenas de milhares estão sendo transformadas por causa dela. O reino de Deus está avançando. Não se impressionem com o barulho dos que me odeiam. Não achem que o reino fracassou, porque milhares de vidas estão sendo transformadas, alcançadas pelo poder do Evangelho. O reino está avançando. É verdade que uns estão frutificando só 30, mas outros 100. Né? O que importa é que estão sendo transformados e que o fruto do reino de Deus está sendo realizado. O Senhor Deus está fazendo o seu reino crescer e Ele está fazendo isso através da pregação da palavra de Deus. Então, meus irmãos, muito cuidado. Vamos meditar em algumas coisas. Em primeiro lugar, perceba os perigos desses solos endurecidos, cheios de espinhos, cheios de maldade. Resumindo, são pessoas que não querem comprometimento com Cristo, com a palavra dele. Muito cuidado, percebam a tríade, né? O demônio, o mundo e a concupiscência da carne.
a carne trabalhando, as três coisas que trabalham contra a palavra: o diabo, o mundo com as suas ideologias e filosofias e sugestões que se opõem a Deus, e as próprias concupiscências da carne, os desejos carnais, a cobiça, né? Aquele solo espinhoso, os cuidados do mundo. Cuidado, meus irmãos. Tudo isso trabalha contra a verdade, contra o reino de Deus, contra a palavra e contra o próprio semeador. Então, muito cuidado, meditem, examinem-se a si mesmos. Que solo vocês são? Vocês estão ouvindo a palavra? Vocês estão se submetendo à palavra? Vocês estão dizendo: Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, mudarei o que for preciso, acatarei a sua palavra, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Vocês estão, meus irmãos, recebendo a palavra com amor, vocês estão se alegrando com a palavra do Senhor, vocês estão tendo um encontro salvífico, transformador com a palavra de Deus, vocês estão se dedicando a ela, vocês meditam nela, vocês se apegam a ela. A palavra de Deus é o que há de mais precioso para vocês? Ou os cuidados do mundo estão distraindo vocês? Ou os seus próprios planos e desejos pessoais estão acabando com vocês e vocês querem que Deus se submeta a tudo isso? Ele não se submeterá. Somos nós o terreno precioso, onde a palavra está frutificando. Você tem frutificado, o fruto do Espírito está na sua vida, você tem vivido uma vida, mesmo que não perfeita, 30-1, mas você tem vivido como um servo de Deus, uma serva, se importando em ouvir o Senhor, em obedecer a Ele, praticar a sua palavra, porque lembre-se, a família de Deus, ela é formada por aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. E esses que ouvem e obedecem fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus está crescendo, avançando. Em segundo lugar, percebam que aqueles que recebem o entendimento, que privilégio! Sabe por que você recebeu o entendimento? Porque você ama Cristo, porque você o quer, porque Ele é a sua mais preciosa porção neste mundo, porque Ele quis que você entendesse. Ele abriu a sua mente, Ele revelou isso a você. E isso é ser privilegiado, é fazer parte dos eleitos, é ter a mente e o coração aberto pelo poder do Espírito Santo para compreender o reino. Que privilégio! Agradeça a Deus, exalte ao Senhor por isso, porque Ele abriu a sua mente, Ele arrancou aquele coração de pedra, jogou para longe e lhe deu um coração de adorador, de servo. Agradeça a Deus por esse imenso privilégio. A parábola para você não é para te reprovar, para te condenar, mas é para te trazer compreensão da vontade de Deus, do reino de Deus, para a sua preciosa vida. E por fim, preste atenção, o reino de Deus cresce através da pregação da palavra. É isso que nós devemos fazer como igreja, pregar a palavra. O semeador nos usa agora para que possamos, como seu corpo, continuar semeando a palavra de Deus. Vamos pregar a palavra, não vamos perder tempo com outra coisa. E essa palavra vai alcançar corações que vão produzir 30, 60 e 100-1. E se você que está aqui hoje, de repente é uma das pessoas que anda meio decepcionada com Deus, porque você queria que o ritmo do crescimento do reino fosse outro, porque você não quer se submeter à vontade soberana e à maneira como Deus faz o reino dele crescer. Se submeta a Ele, confie nele, porque muitas vezes a maneira como Deus age é silenciosa. Não é como nós queremos. Mas isso não quer dizer que os planos dele falharam. A gente vê pessoas que não ouvem a palavra e a gente acha que a palavra não tem poder. A gente acha que Deus não está agindo. Mas a maneira de Deus não é a nossa. E às vezes o poder de Deus se manifesta no silêncio e não no barulho. Quando Deus quis falar com Elias, teve
um vento forte, uma agitação terrível. Mas aí Deus foi e falou no sussurro. Porque é assim que Deus age na história. Não é como a gente quer. E nem sempre é com barulho. Mas é de maneira silenciosa. Não é perceptível, nossos olhos não estão vendo. Mas o poder de Deus está agindo. Se submeta a Ele. Espere nele. Se submeta a Cristo. O reino de Deus está avançando cada dia mais na terra, através da pregação poderosa da palavra de Deus. Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Que Deus nos abençoe.